Vocês são besta demais, viu, velho? Agora vai, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça e paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como servi nos meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, por essa noite. Te damos graças, Senhor, glorificamos o Teu nome e declaramos que nada é mais importante do que a Tua presença, que nada é melhor do que a Tua presença. Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória que é devida ao Teu nome. Não vamos reter nada, vamos te entregar tudo. Reconhecendo, ó Pai, que a prioridade das nossas vidas é Tua, Senhor. E se o Senhor não for prioridade, o Senhor não terá outro lugar. Que não existe outro lugar a não ser o lugar principal, o primeiro lugar. Então nós te damos, ó Pai, o primeiro lugar do nosso coração, do nosso tempo, da nossa vida, da nossa adoração. Te adoramos, Jesus. Declaramos que Tu és bem-vindo e Tu és importante aqui nesse lugar e nas nossas vidas. Fale conosco, Pai. Fale conosco, Jesus. Escuta-nos, Senhor. E fale conosco, Senhor. Repreendemos agora todo espírito maligno, toda distração, toda falsa profecia, tudo aquilo que é contrário à revelação, à exposição da Tua palavra, agora seja desmascarado e amarrado, e que haja espaço apenas para a Tua presença, nos nossos corações e na nossa mente. Que a nossa mente agora seja aprisionada, Pai, amarrada a Ti agora, que não haja espaço para mais nada, Senhor, que nos leve para essa dimensão espiritual, onde a gente não apenas Te ouve, mas a gente entende o que está sendo dito, em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai, todos os dias. Precisamos de Ti, Jesus. Aleluia. Bom, esse texto, a carta de Paulo a Timóteo, principalmente essa segunda carta, eu gosto muito de meditar nela. Quem me conhece sabe que sempre eu estou pregando sobre essa carta. É a última carta de Paulo. E nada melhor do que ele escrever a sua última carta para o seu filho, né? Ele considera Timóteo um filho na fé. Paulo, por várias vezes, chama Timóteo de filho. Na verdade, sempre que ele se refere a Timóteo, ele se refere como filho. Timóteo, meu filho, a quem eu gerei nas minhas entranhas. E isso é muito forte, porque Timóteo era filho de pais gregos, então ele não nasceu num berço religioso, judeu. Ele se converte ao judaísmo, ele se converte a Cristo. E Paulo
provavelmente foi quem pregou para ele, quem ensinou, quem discipulou, treinou, e aqui está no final da vida ele escrevendo para Timóteo. E ele começa dizendo: Timóteo, eu dou graças a Deus, a quem eu sirvo com toda a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Como é bom ter alguém que lembre de nós em oração. Sim ou não? Meu irmão, não sei você, mas eu fico muito feliz quando alguém chega e fala assim: eu estou orando por você. Minha vontade é dar um beijo numa pessoa dessa. Uma das maiores provas de amor é você orar por alguém. Sabia disso? Se você tem raiva de alguém, se você não consegue perdoar, tem um conselho: comece a orar por essa pessoa. Porque para a gente orar por alguém, a gente tem que amar. Sabia disso? E se a gente não ama, a gente começa a criar amor. Então, quando alguém fala: pastor, tenho orado por você, como é que você está? Pastor, estava orando por você essa noite. Pastor, estava orando por você, Deus me deu uma palavra. É muito bom isso. Saber que tem alguém que ora por nós. E Paulo está dizendo: Timóteo, eu lembro de você constantemente, e de dia e de noite, nas minhas orações eu tenho orado por você. E antes disso ele fala assim: ó, eu dou graças a Deus, esse Deus a quem eu sirvo, de consciência limpa, como servir os meus antepassados. Paulo está reconhecendo que os antepassados dele, também eram homens e mulheres de Deus, serviram a Deus. Como isso é lindo também, como isso é importante. Mais na frente ele vai falar: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito te ver, para que a minha alegria seja completa. Então Timóteo era realmente esse filho. Todo pai ama estar na presença do filho. E todo filho também ama estar junto com o pai. Por isso que Paulo está dizendo: queria muito poder te ver, para que minha alegria fosse completa. E depois ele lê um texto muito interessante. Depois ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim: eu me recordo da fé não fingida que habita em você. No versículo 5 ele diz: a fé não fingida. Eu me lembro da fé não fingida. Paulo está dizendo: eu me lembro de uma fé que habitou na sua avó. Paulo lembra da avó de Timóteo. Você tinha uma avó chamada Lloyd. Enquanto eu escrevo para você, Timóteo, eu estou me lembrando da fé daquela mulher. Meu Deus, que fé. O que seria uma fé não fingida? Existe uma fé fingida, pastor Maurício? Tem gente que finge ter fé. Uma fé falsa. Paulo está dizendo aqui que existe. Porque ele lembra da avó de Timóteo, ele fala: aquela mulher tinha uma fé verdadeira. Não era fingimento. Era uma fé de verdade. E eu estou escrevendo para você aqui, Timóteo, eu estou me lembrando da sua vozinha. Que mulher cheia de fé. E essa fé da tua avó, ela conseguiu transferir para sua mãe, Eunice. Paulo também conheceu a mãe de Timóteo. E agora ele diz: eu estou certo, eu tenho certeza que essa mesma fé habita em você, cara. A ideia de Deus nunca foi que os filhos aprendessem dentro de um templo. A ideia de Deus com o povo de Israel nunca foi
transferir a responsabilidade espiritual dos nossos filhos para o sacerdote, para o levita, para a tribo de Levi. Não, nunca foi. A ideia de Deus nunca foi essa. A ideia de Deus sempre foi o seguinte: pai, crie seu filho. Pai, ensine o seu filho. Pai, instrua o seu filho. Pai, corrija o seu filho. Pai, direcione seu filho. Desde o Velho Testamento. Quando estiverem sentados ao redor da mesa, fale com ele. Quando estiverem no caminho, fale com ele. Encucarás na cabeça dos seus filhos. Olha que palavra. Encucar. Aí você vai ver um judeu com 12 anos, ele já aprendeu a Torá. Ele já conhece a lei. Porque ele é frequente na igreja, no templo? Não. É porque ele aprende dentro de casa. É porque ele aprende dentro de casa. Quando Davi mata o gigante, Saul faz uma pergunta. Quem sabe a pergunta que Saul faz? Fala aí, pastor Maurício. Tá todo mundo aqui, meu Deus, que um menino matou, cara, que loucura, uma criança matou o gigante. Saul chega e fala assim: quem é o pai desse menino? Porque se o filho mata gigante, o pai, ele mata o exército todo. Então Saul, ele diz o seguinte: quem é o pai desse menino? Eu quero conhecer o pai dele. Sabe o que Saul está dizendo? Eu quero conhecer quem foi o cara responsável por ensinar esse garoto. Esse homem deve ser muito sábio. Esse homem deve ser muito especial. Esse homem com certeza é um homem de Deus. Porque esse moleque é ousado. Esse moleque tem a presença de Deus. E Davi olha o gigante e fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Saul fala: com certeza ele aprendeu isso dentro de casa. E teria outro lugar para Davi aprender isso? Não. Então a ideia de Deus sempre foi essa, que dentro de casa a gente tivesse os melhores exemplos. Que dentro de casa a gente pudesse olhar e falar assim: cara, meu pai, minha mãe, quero ser como eles. Eu quero ser um homem de Deus igual ao meu pai. Eu quero ser uma mulher de Deus igual a minha mãe. Essa sempre foi a ideia de Deus. E continua sendo até hoje, gente. Então não deixe que ninguém roube o teu lugar no coração do teu filho. Não permita que ninguém roube o teu lugar no coração do teu filho. Quando você se ausentar desse papel de super-herói, alguém vai tomar o lugar. E daqui a pouco teu filho está olhando para outra pessoa completamente diferente, dizendo: eu quero ser igual fulano. Hoje a nossa geração quer ser igual ao Felipe Neto. Já pensou? O que vai ser do nosso mundo daqui a algum tempo? Então Paulo, entendendo isso, Paulo diz assim: Timóteo, eu estou escrevendo para você aqui, você é um filho amado. Eu oro por você, Timóteo, dia e de noite. Enquanto eu escrevo para você, Timóteo, eu estou lembrando aqui que esse teu caráter, Timóteo, tem uma origem. Eu estou me lembrando aqui, Timóteo, que essa tua forma de viver tem uma origem, Timóteo. Tem uma fé que habita em você, Timóteo, mas que primeiro ela habitou na sua avó. E depois na sua mãe, cara.
E eu tenho certeza que essa fé habita em você. É uma fé que foi transferida. E eu acho que aonde nós temos pecado com os nossos filhos, é de não conseguir transferir o que tem em nós. Não conseguir transferir o amor que queima em nós, a paixão que queima em nós. A fé que habita em nós. Transferir para os nossos filhos. Como eu falei, Timóteo era filho... Timóteo não era de uma linhagem sacerdotal. E se converteu. Mas o que Paulo está dizendo aqui, cara, é que existe algo no caráter da mãe e da avó. Interessante que ele não fala do pai, né? A Bíblia não fala sobre o pai de Timóteo. Talvez esse explica por que Paulo tem adotado Timóteo realmente como filho. Eu acredito que Timóteo enxergava Paulo realmente como um pai. Porque a tua avó e a tua mãe, eu recomendo. E nem cita o pai. Eu costumo dizer o seguinte: se você não pode falar bem de alguém, então não fale nada. Me perguntaram uma vez sobre uma pessoa aí. Você conhece? Conheço. E aí, o que você tem a me dizer? Nada. Aí, como assim? Tu não conhece? Conheço. Conheço, convivemos. O que você tem a me dizer dele? Nada. É mesmo? Falou, é. Porque se eu não posso falar bem de alguém, mal eu também não vou falar. Eu acho que Paulo está usando essa técnica aqui. Já que eu não posso falar bem do pai do cara, eu não vou falar nada. Vou falar da avó e vou falar da mãe. E por que eu estou lendo esse texto? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu não nasci num lar evangélico. Eu não nasci num lar cristão. Eu não fui ensinado a ir para a igreja, escola dominical. Eu não fui ensinado a orar antes de comer. Menino, vai comer, ora, agradece a Deus. A minha lembrança, antes de dormir, vai orar. Não, era, vai escovar os dentes. Isso aí eu lembro bem. Já escovou os dentes, Arthur? Já, mãe. Vem aqui, deixa eu cheirar sua boca. Aí ia cheirar a boca, como é que estava, pai? Podre. Aí eu comecei a ser esperto. O que eu fazia? Eu jogava uma pasta de dente na boca. Aí, só que pai e mãe vai descobrindo, né? Deixa eu cheirar. Eu já jogava o hálito. Assim, aí ela começou a investigar os dentes, né? Deixa eu olhar, ver se esse dente está limpo mesmo. Aí não tem como enganar. Então, enquanto eu estive na casa dela, né, a gente estava cuidando dos dentes. Agora, enquanto eu tinha um convênio do correio, eu fazia tratamentos odontológicos. E então essa é a minha lembrança. Eu vi as pessoas dando bênção, eu falava, cara, que negócio interessante isso. Estudava com um cara, que ele era filho de pastor. Sem vergonha pra caramba. E ele dava bênção para o pai, bênção para a mãe. Desde pequeno até o ensino médio, já marmanjo, benção pai, benção mãe. Deus te abençoe, meu filho. Então, eu não lembro. Eu lembro que uma vez a minha avó, a Universal, me levou para a igreja dela. E eu lembro que eu participei da salinha das crianças, cara. Como isso ficou marcado na minha mente. Era um culto de manhã. Eu lembro que era pela manhã. Ela me levou, ela me deixou na salinha e eu lembro até hoje, assim. Não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro de estar dentro de uma igreja
numa salinha de crianças. Então essa foi a minha lembrança, a minha adolescência toda, quando eu falava assim, você já foi na igreja evangélica? E eu falava, uma vez a minha avó me levou. Minha avó, mãe do meu pai. Mas a minha família é bem misturada. Na verdade, parte da minha família é espírita kardecista, outra parte é católica. A família do meu pai, a minha avó se converteu, era católica e virou crente. Quando eu nasci, ela já era, né, pai? Evangélica. Meu pai também nunca foi ligado com esse negócio de igreja, não. E minha mãe tinha raiva de crente, eu lembro. Eu lembro que minha mãe tinha raiva de crente. Se minha mãe tem raiva de crente, eu também tinha. Por quê? Não sei. Mas a minha mãe tem, eu tenho. De vez em quando ela levava a gente para o centro espírita ali no Gama, Senol. Centro espírita nosso lado da Alternativa Center. Quem não tiver nada para fazer aos sábados pela manhã. Sábado de manhã, não é, mãe? Sábado pela manhã, não era? Tomava passe. A gente levava uma garrafinha de água, eles faziam uma reza lá, uma oração, não sei, numa garrafinha de água. A gente ficava a semana toda tomando aquela água. A Bárbara não tomou da água, por isso que tem pedra nos rins hoje. Minha avó também não gostava de crente, a mãe da minha mãe. Aí eu fico pensando o que Deus faz, né? O tapeceiro, que é o cara que faz o tapete, né? Deus é o nosso tapeceiro, realmente. Ele está fazendo o tapete da nossa vida e a gente não sabe onde isso vai dar. Tem uma canção que diz assim, que a nossa vida é uma obra de tapeçaria coberta de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, você não imagina o desfecho. Mas, no final das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o bem. Você olha o tapete do avesso, você não consegue entender o que está acontecendo. Mas se você olha pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, para honra e glória do tapeceiro. E Deus, Ele foi bordando esse tapete da nossa vida, na nossa família, com essas cores alegres e vivas e cores nubladas e tristes também. E no momento dessas cores nubladas e tristes, minha mãe e meu pai resolvem entrar numa igreja, procurar uma igreja cristã evangélica. E nós estamos aqui hoje. Porque todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não tive pais que pudesse me levar desde criancinha na igreja, né? Mas eu agradeço porque eu tive pais que fizeram muito mais do que isso. Porque eu conheço pais que trazem suas crianças na igreja e deixam elas correndo aí na hora do louvor, né? Mas eu agradeço porque eles transferiram para mim um caráter. A minha mãe não me ensinou sobre perdão. A minha mãe viveu o perdão a vida dela.
Minha mãe não sentou comigo e falou: filho, Jesus ensina para a gente perdoar 70 vezes 7. A Bíblia diz que nós... Não. Eu olhava para minha mãe e falava: meu Deus, que capacidade é essa de perdoar? Ela não ia para a igreja. Ela tinha raiva de crente. Mas ninguém perdoa daquele jeito se Deus não tiver com essa pessoa. Então eu cresci num lugar com problemas, com defeitos, como toda família. Mas eu cresci num lugar onde o perdão, ele era quase que palpável assim. Talvez hoje essa minha facilidade de perdoar. Talvez hoje, talvez não, eu tenho certeza que essa minha facilidade hoje de perdoar todo mundo. A pessoa faz mal para mim e eu perdoo fácil e realmente eu não guardo rancor. E eu fico imaginando, cara, por que eu sou assim? Porque um espírito que habitou na Dona Rosa, habitou na Dona Andréia. E eu tenho certeza que habita em mim. Por que às vezes eu me compadeço tanto de alguém? Por que às vezes eu precisando, meus filhos precisando, eu estou mais preocupado com as pessoas lá de fora? Porque eu cresci dentro de um lar onde isso era natural. Eu cresci com o exemplo da minha avó, que com uma aposentadoria na época de 600, 700 reais, ela queria pagar faculdade para todos os netos, ela queria ajudar todo mundo. Meus tios, da mesma forma. Meu pai, nem se fala. Gente boa pra caramba, né, neguinho? Aí, o Arthur, tu é gente boa pra caramba. Eu fico pensando, cara. Eu sou grato pelos pais que Deus me deu, pela família onde eu fui gerado, criado. Não tive tudo que eu queria ter. Talvez dos primos o mais pobrezinho. Eu lembro que os meus primos faziam campeonato de videogame. Eu ia jogar contra eles lá, eu só perdia, porque todos eles tinham videogame, menos eu. Mas eu tive dentro de casa algo que o dinheiro não pode comprar. E quando Paulo escreve para Timóteo, falando da avó e da mãe, e dizendo: Timóteo, você é quem você é, porque teve alguém que orou por você, teve alguém que te ensinou, teve alguém que transferiu um caráter para você, cara. Eu estou falando isso porque amanhã minha mãe completa 50 anos.
Alguém disse que essa mulher tem 50 anos, gente. Ontem fizeram um almoço para ela, eu não pude participar. Eu fiquei pensando muito nisso. Desde ontem que eu venho pensado. Se Deus perguntasse, Arthur, você queria nascer numa família de pastor? Não. Você queria nascer num lar cristão, com pai, mãe, pastores e avós? Não, eu não queria. De maneira nenhuma. Porque o que eu conheço de filho de pastor, de neto de pastor, que hoje está perdido. A minha mãe me ensinou a Bíblia toda, sem conhecer a Bíblia. Meu pai me ensinou o espírito das Escrituras, sem conhecer. Qual é o espírito das Escrituras? Ama o próximo como você mesmo. Então, a minha vontade de sair na rua e trazer para dentro de casa, drogado, noiado, é porque esse espírito habitou em alguém antes de mim. E se tem algo de precioso que eu tenho que transferir para os meus filhos, é isso. Eu não quero que meus filhos sejam pastores, sejam nada disso. Eu quero só reproduzir esse mesmo coração. Eu quero que eles sejam gente boa, cara. Eu quero que eles sejam pessoas amáveis, pessoas descomplicadas, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas leais, fiéis, pessoas amigas. E isso a gente não consegue ensinar se a gente não for. Eu não consigo ensinar caráter para o meu filho se eu não tiver. Eu não consigo ensinar compaixão para os meus filhos se eu não for compassivo. Eu não consigo ensinar generosidade para eles se eu não for generoso. Eu não consigo ensinar sobre o perdão se eles olharem para mim e enxergarem em mim alguém que não sabe perdoar. Então, se eu pudesse resumir a história da minha família, a história da minha mãe, a história do meu pai, se eu pudesse resumir a história da minha casa em uma palavra, essa palavra seria perdão. Perdão, cara. Perdão de Jesus. Perdão que só Jesus pode dar. É o perdão que só Deus pode fazer. É o perdão que só quem tem a presença do Espírito Santo, mesmo sem saber que é o Espírito Santo, só Ele pode dar. Então hoje eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe. Efésios capítulo 6 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que vem com uma promessa.
O mandamento não tinha promessa. Por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não tinha uma promessa. Agora, o primeiro mandamento que vem com uma promessa é esse: honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento. E a promessa é: para que os seus dias sobre a face da terra sejam prolongados. Para que você prolongue os seus dias sobre a face da terra, honra teu pai e honra tua mãe. Eu não imaginava que, alguns anos atrás, no meio daquela tempestade que minha família vivia, eu, como filho mais velho, vivia. Eu não imaginava que Jesus estava olhando e estava me enxergando hoje, dentro das escolas, ajudando outras famílias, outros filhos, com a minha história. Mas Ele sabia, por isso que Ele não me poupou de nada. Eu agradeço, porque Deus ele não nos poupa de nada, mas Ele nos livra de tudo. Você entende isso? O Deus que não nos poupa de nada, mas nos livra de tudo. Ele olhou e falou: André, eu não vou poupar você da dor de uma traição, filha. Eu não vou poupar os seus filhos da dor de ver um casamento destruído. Eu não vou poupar, Marcelo, você do constrangimento de ter que conviver com isso a vida toda. Eu não vou poupar vocês disso, porque eu tenho uma obra para fazer aí. E através da vida de vocês, tantos outros serão alcançados. Então não reclame do que Deus está fazendo na tua vida hoje. Então não reclame do tapete que o tapeceiro está bordando. Se ele está colocando uma cor um pouco triste, que você não está feliz com ela, mas lá na frente você vai entender tudo perfeitamente. Como foi necessário. Como foi necessário passar por aquilo. Assim como Davi escreve, foi necessário eu ter sido afligido. Foi necessário que eu fosse afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Então a gente começa a entender, cara, como foi necessário aqueles dias, como foram necessários aqueles sofrimentos, como foram necessárias aquelas lágrimas, porque hoje eu estou vendo tanta gente sendo curada. Um jovem lá no Piauí que foi atrás da gente só para me abraçar e falar assim: cara, obrigado. Eu voltei a falar com meu pai depois de muitos anos por causa da tua história. Por causa da tua história, cara. Eu voltei a falar com meu pai. Então, obrigado, Senhor, por não ter nos poupado de nada, mas ter nos livrado de tudo. Ou seja, não nos poupou da cova, mas nos livrou na cova. Não nos poupou da fornalha, mas na fornalha nos livrou. Então, de nada disso o Senhor nos poupou, mas de tudo isso o Senhor nos livrou. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que estou aqui, para agradecer ao Senhor. Pela vida da minha mãe, que talvez seja a pessoa mais importante da minha vida.
Mãe, se eu sou quem eu sou, é porque eu tive a mãe que eu tive. Você mesmo sem conhecer a palavra, você me ensinou. Você mesmo sem saber sobre Deus, sem saber de nada disso. Você encarnou a palavra. Você encarnou a vida de Cristo em você. E quem te conhece testemunha isso. Quem te conhece sabe o tanto que Deus é visível na sua vida. A tua presença traz paz. Tua presença traz conforto, a tua presença traz segurança. E não é só para mim, não. Para quem se aproxima de você. Então, pastor nenhum no mundo poderia me ensinar isso. E talvez nós, como pastores, nós somos mestres em ensinar aquilo que a gente não vive. Então Deus sabia exatamente o tipo de professora que eu precisava ter para a minha vida. E me deu você. Sua vida é um ensinamento para mim. Paulo vai escrever no livro de Romanos que quando aqueles que não conhecem a lei agem naturalmente de acordo com a lei, aquilo se torna lei para eles. E é exatamente isso que eu vejo. Hoje nós conhecemos, né? Hoje nós conhecemos a quem adoramos, nós conhecemos a quem servimos, hoje nós conhecemos. Mas nem sempre foi assim. Então eu via que tinha uma mulher ali que mesmo sem conhecer, ela agia naturalmente como se conhecesse. Então que Deus possa te dar saúde. Porque eu ainda não consegui imaginar a minha vida sem você. E depois de 50 anos de vida, acho que já está na hora de eu começar a me preparar para isso. Mas eu não quero. E todas as vezes que a tua pressão vai lá em cima, eu falo, meu Deus, guarda essa mulher, Pai. Porque se eu não estou pronto, imagina meus irmãos. E sobre honrar pai e mãe, eu ensino muito sobre isso. E eu digo que honrar pai e mãe vai muito além de você respeitar, de você ouvir, de você obedecer. Eu digo que honrar pai e mãe é você melhorar o seu pai e a sua mãe em você. Honre a tua mãe, Arthur, melhorando ela em você. Aí eu quero dizer que eu fico numa missão difícil. Não é fácil para mim. Porque se honrar fosse só ouvir e obedecer, estava fácil demais. Respeitar, admirar.
Mas eu preciso melhorar minha mãe em mim. Eu preciso identificar o que nela há de errado e tentar refazer isso de uma forma melhor. Só a graça de Deus para me ajudar. Mas eu quero tentar. Eu quero tentar todos os dias ser uma versão melhorada da Andréia. Ser uma versão melhorada do Marcelo. Todos os dias. Porque assim eu vou prolongando os meus dias sobre a face da terra, né? E só assim eu vou tentando reproduzir na vida dos meus filhos também o mesmo coração que habitou na minha avó, que habita em você, que pode habitar em mim. E que a gente reproduza isso nas nossas gerações. Queria dizer para você que está aqui, que você também pode fazer isso. Identifique na vida dos seus pais aquilo que há de bom, reproduza. Mas também observe aonde eles erraram e melhore. E ensine isso para os filhos de vocês. Porque assim a gente constrói um mundo melhor, sabia? A gente constrói uma sociedade melhor, é dessa forma. Fazendo com que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Então que Deus te abençoe, mãe. Que Deus continue te dando sabedoria, força, fé. Porque você ainda vive os seus problemas, eu sei que você ainda tem as suas crises, eu sei que você ainda tem as suas dores, os seus sofrimentos. Mas eu quero dizer que se Deus te chamasse hoje, você poderia ir em paz, sabendo que você cumpriu o teu papel. Você cumpriu o teu papel. Eu sei que Deus ainda tem muito mais para fazer. Que Satanás não te acuse, que Satanás não te julgue, que Satanás não te condene, que Satanás não coloque em você um sentimento de, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter sido melhor. Não. Não existe isso. Você é exatamente aquilo que Deus planejou. E eu sou muito grato por isso. Amém? E amanhã nós vamos fazer alguma coisa para ela, gente. Tinha alguém planejando surpresa aí? Não, né? Não vai ser surpresa, não. Então amanhã nós vamos reunir, nós vamos comemorar. Não é todo dia, né? Que se completa 50 anos. Então nós precisamos comemorar essa data, celebrar